Datas comemorativas, boas ou ruins? Algumas pessoas têm uma visão negativa de datas comemorativas. Dizem que tudo não passa de invenção da indústria para fazer a população consumir mais, como vimos no casos descritos, é verdade, que incentivam o materialismo, aceleram o desmatamento, o aquecimento global e assim por diante. Mas existe o outro lado. O capitalismo necessita desse consumo contínuo para se manter. Só assim a indústria pode continuar empregando, pagando salários, crescendo e realizando novos investimentos. Com relação ao meio ambiente, vejo por todos os lados esforços de empresas, sociedades e países para produzir de maneira sustentável. Também no Brasil cresce a cada ano o engajamento de empresas em programas ambientais e práticas sociais. De acordo com pesquisa realizada pelo WWF, 1 em cada 3 brasileiros tomou alguma atitude para tornar sua rotina mais ecologicamente correta em 2008. Ou seja, tenho fé de que conseguiremos conciliar produção com conscientização. Ainda em defesa das datas, acredito que as pessoas precisam de uma pausa em suas vidas estressantes e difíceis. As comemorações funcionam como um momento de repouso, relaxamento e diversão. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Outra sacada genial de uma agência de propaganda. Nos anos 1960, um fabricante americano de creme dental incumbiu seus marqueteiros de descobrir uma forma de elevar as vendas. Depois de observar o produto, um dos profissionais da agência veio com uma sugestão, no mínimo, inusitada. E se a gente aumentasse a boca do tubo da pasta de dentes? Os colegas riram, mas o rapaz insistiu. As pessoas iriam consumir mais, o produto acabaria antes e venderia mais. Não faz sentido. Realmente tinha lógica. A sugestão foi levada ao fabricante, que a aceitou de imediato. Não apenas a estratégia deu o resultado esperado, como foi seguida pelos demais produtores ao redor do mundo. Na próxima vez que for escovar os dentes, repare como o bocal do tubo da pasta é maior que o necessário. Às vezes, a concorrência atinge níveis tão insuportáveis que comprometem a lucratividade e até ameaçam a sobrevivência do setor. O que fazer? Nesse caso, avalie se não é hora de seguir o ditado popular. Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Isso mesmo, procure seu concorrente e proponha uma trégua. O que você tem a perder? Foi o que fez a General Motors, em 1982, nos Estados Unidos. Uma de suas fábricas, em Fremont, na Califórnia, tinha desempenho tão ruim que a direção da empresa resolveu fechá-la. O nível de qualidade era baixíssimo e a produtividade estava entre as piores da rede. Desmotivados, os funcionários viviam faltando. O nível de absenteísmo andava em 20%. O forte sindicato da região impedia a empresa de tomar decisões mais severas para coibir o abuso. Enfim, com tantos problemas, a unidade realmente encerrou as atividades e os funcionários foram colocados na rua. Mas o problema estava longe de ser solucionado. Além de centenas de indenizações a pagar, a GM ainda possuía a capacidade instalada terreno, maquinário e estoque de peças. O que fazer com aquilo tudo? Foi quando a empresa teve uma ideia ousada: procurar um concorrente que vinha se destacando justamente pela produtividade e administração eficiente, a Toyota. Se selasse o acordo, a GM resolveria duas questões ao mesmo tempo. Além de recolocar a fábrica para funcionar, poderia aprender os segredos da rival, que não parava de crescer e conquistar mercado nos Estados Unidos. Em contrapartida, a Toyota ganharia agilidade e economia produzindo seus carros numa fábrica já instalada e conheceria melhor o maior mercado consumidor do mundo. De quebra, também poderia testar em solo estrangeiro a aplicabilidade do consagrado sistema Toyota de produção. O contrato foi firmado. Em 1983, a fábrica foi reaberta e 85% dos operários foram recontratados. A primeira ação da Toyota foi investir em treinamento. 450 ocupantes de cargos de direção foram enviados ao Japão para entender a filosofia da marca japonesa. A segunda decisão foi simplificar radicalmente o organograma, de 14 níveis para apenas 3. Todos passaram a se vestir de forma igual. Os chefes deixaram suas salas e foram para junto da força de trabalho. Depois de ensinar os princípios básicos do novo sistema aos americanos, o encarregado japonês reuniu a equipe e declarou:
Agora, queremos que vocês nos digam como fazer melhor. Ninguém conhece mais a fundo esse trabalho do que vocês. Sempre que identificarem um problema na produção, virem algo com o que não concordem, ou quando tiverem uma sugestão que possa contribuir, otimizar ou evitar desperdício, queremos que puxem essa cordinha que circunda toda a fábrica. Queremos ouvir vocês. Afinal, não existe nada mais importante para nós do que a melhoria contínua do processo. Ressabiados, os trabalhadores continuaram tocando a vida normalmente até que um deles puxou a tal cordinha. 2 japoneses surgiram para perguntar qual era a sugestão do trabalhador. Ouviram com atenção, anotaram, e para surpresa geral, em pouco tempo a adotaram. Todo mundo viu que os orientais estavam falando sério, e a equipe se sentiu motivada a contribuir. Se a sugestão fosse boa, imediatamente seria empregada. Se fosse ruim ou impraticável, não haveria repreensão. Pelo contrário, os patrões encorajavam todos a pensar, propor, participar. Aos poucos, a equipe foi se sentindo valorizada. De repente, todo o conhecimento e insatisfação acumulados ao longo de anos puderam servir para alguma coisa, gerar ideias. Depois de meses, a joint venture havia superado todas as expectativas. Em um ano, mais de 8.000 sugestões foram concebidas pelos trabalhadores. A produtividade disparou. Os carros passaram a ser montados na metade do tempo. Os defeitos em cada veículo caíram de 12 para apenas 1. O índice de faltas caiu de 20% para 3%. Em menos de 2 anos, a fábrica estava entre as mais produtivas da GM. Todos saíram ganhando. A GM, que viu sua fábrica renascer das cinzas e aprendeu na prática os métodos da concorrente, e a Toyota, que, graças à fábrica emprestada, pôde produzir mais modelos do Corolla, logo transformado no carro mais vendido do país. Graças à experiência bem-sucedida, a montadora japonesa passou a comercializar os princípios do sistema Toyota de produção, que hoje pode ser aplicado em empresas de qualquer tamanho, nacionalidade e nos mais variados ramos de atuação. As gigantes de Detroit, numa encruzilhada impossível falar da GM e não citar a grave crise em que se encontram as 3 principais montadoras americanas. Juntas, GM, Ford e Chrysler acumularam prejuízos de 43 bilhões de dólares em 2007. Só não decretaram falência no colapso financeiro de 2008 porque foram socorridas pelo governo americano, com empréstimos de 17 bilhões de dólares. O que aconteceu? Como chegaram a essa situação? Basicamente pela obsessão em fabricar carrões caros e beberrões. Acompanhe num brevíssimo resumo. 1. Com os choques do petróleo na década de 1970, o mundo passou a se interessar por carros menores e mais econômicos. 2. Isso permitiu o avanço dos fabricantes japoneses Toyota e Honda no território americano nos anos 1983. GM, Ford e Chrysler bem que tentaram desenvolver veículos mais adequados aos novos tempos. Mas, quando o petróleo voltou a ficar barato nos anos 1990, decidiram retornar aos carrões, agora, na versão utilitários. 4. Finalmente, veio a crise do crédito de 2008. Resultado: apesar de terem enorme capacidade instalada e gastos trabalhistas colossais, as 3 marcas possuem atualmente menos de 50% do mercado interno do país. O declínio dos 3 ícones americanos coincide com o cerco ao próprio automóvel. Na era do ecologicamente correto e da geração saúde, o carro vem sendo apontado como um dos maiores vilões, por poluir o ar das grandes cidades, causar congestionamentos, provocar mortes violentas e contribuir para a obesidade da população. O mundo pede urgentemente uma reinvenção do automóvel. Curiosamente, quem mais avançou nesse sentido foi justamente a Toyota. Depois de lançar o primeiro carro híbrido, o Toyota Prius, que funciona com gasolina e energia elétrica, a montadora japonesa apresentou há pouco tempo o menor veículo para 4 pessoas do mercado, o Toyota Ikki. Infelizmente, a lição de Fremont não foi aprendida pelas marcas americanas como um todo. Como diz a expressão popular, a união faz a força. E força é tudo de que um segmento precisa para ser bem representado perante o governo em momentos de dificuldades. Afinal, não é fácil convencer as autoridades a intervir no setor da economia e proteger os fabricantes contra eventuais ameaças. Era essa a necessidade que tinham os cafeicultores brasileiros no início dos anos 1930. A crise de 1929 havia feito o preço da saca do grão despencar em todo o mundo. O Brasil, grande produtor mundial, sentiu duramente esse golpe.
O preço caiu tanto que, em vez de vender as sacas, os produtores preferiram queimá-las, jogá-las no mar e até mesmo usá-las como combustível em locomotivas a vapor. Para pressionar o governo a tomar alguma medida, os cafeicultores acionaram o órgão da classe, o Instituto Brasileiro do Café, IBC. A equipe do IBC se reuniu com os políticos para, juntos, pensarem numa saída. Na época, já existia por aqui o leite em pó. Lançado pela Nestlé, o produto era muito utilizado na preparação de café com leite, por ser prático e dispensar refrigeração. Se havia tecnologia para o leite em pó, por que não para o café solúvel? Com essa ideia na cabeça, uma delegação com integrantes do governo e do IBC embarcou em direção à sede da Nestlé, na Suíça. Os membros se reuniram com o presidente da companhia, Louis Daples, e o convenceram a desenvolver um novo produto. Daples enviou a solicitação para o laboratório da empresa na cidade suíça de Vevey. De fato, o desafio era o mesmo do leite em pó, desidratar o produto para que ele durasse mais, mas sem perder as qualidades principais de aroma e sabor. Assim, depois de 3 anos de pesquisas, em 1937, os técnicos apresentaram ao presidente da Nestlé um pó de café granulado, que não precisava ser coado. Em contato com água quente, liberava o delicioso aroma da bebida. Estava criado o Nescafé, já não era sem tempo. Estima-se que, entre 1931 e 1938, mais de 65 milhões de sacas de café brasileiro tenham sido destruídas. Para se ter ideia do que isso significa, o consumo do Brasil em 2007 foi de 17 milhões de sacas. Eis outro caso de concorrentes que se uniram. Em meados dos anos 1960, as fábricas de aviões da Europa perdiam continuamente participação de mercado para as concorrentes internacionais. Empresas como a americana Boeing, mais modernas e eficientes, não paravam de crescer. No final da década, os americanos tinham conquistado 90% do mercado mundial de aviões a jato e de passageiros. Depois de décadas de disputas, os fabricantes do velho continente haviam desenvolvido grande animosidade entre si. Mas o cenário era tão catastrófico que um dos empresários engoliu o orgulho e resolveu procurar os adversários. Defendeu que deveriam deixar de lado antigas rusgas e se unir para combater o verdadeiro inimigo, os americanos, em especial a Boeing. Apesar das diferenças, a gravidade da situação forçou um entendimento. Assim, em 1970, 4 dos principais fabricantes europeus, a francesa Aerospatiale, a alemã Daimler-Benz Aerospace, a espanhola CASA e a inglesa British Aerospace anunciaram uma joint venture que recebeu o nome de Airbus. Rapidamente, a nova operação obteve ganho de escala e redução de custos de pessoal e de operação. Com mais recursos, pôde investir em inovação e produtos mais competitivos. Em poucos meses, a Airbus já havia reconquistado diversas companhias aéreas da Europa. Em 1980, entrou nos Estados Unidos e nos anos seguintes, ganhou importantes clientes americanos, como US Airways, United Airlines e Northwest Airlines. Atualmente, a Airbus disputa a liderança mundial com a Boeing. Num evento recente, o consórcio europeu anunciou que havia recebido mais encomendas para 2009 do que a concorrente americana. Unir-se ao concorrente não é cartel? Na maioria dos casos, não. Só é apontado como cartel quando a parceria ameaça a livre concorrência, com controle de mercados, preços ou distribuição. Enfim, só é ilegal quando oferece prejuízo para o consumidor. Mas se a cooperação tiver os objetivos de fortalecer os envolvidos, reduzir custos de operação e aumentar a eficiência das empresas, não se configura uma irregularidade. Pelo contrário, a fusão pode ser benéfica para a sociedade, evitando falências e demissões desnecessárias. Por mais que a concorrência seja acirrada, nada pode ser pior que enfrentar a maior rede de varejo do mundo, o Walmart. Fundado por Sam Walton em 1962, o Walmart experimentou um crescimento sem precedentes na história empresarial americana. De um simples empório interiorano, se transformou na maior empresa do mundo, resultado da combinação entre a visão empreendedora de Walton, uma logística impecável, a negociação agressiva com parceiros e fornecedores, a variedade de produtos e os preços aparentemente imbatíveis. Ao entrar num novo mercado, o Walmart faz um strike, derruba concorrentes por todos os lados. Com a imagem de ter as melhores ofertas, atrai os consumidores dos estabelecimentos vizinhos que, às moscas, se veem obrigados a demitir pessoal e até a fechar as portas. Foi isso que aconteceu com importantes redes americanas, como Walmart e Sears, entre outras. Temido por adversários de todos os tamanhos, o Walmart avançou sem piedade durante décadas, como um rolo compressor.
Para se ter uma ideia, entre 1980 e 1992, o faturamento da rede saltou de US$ 1 bilhão para 44 bilhões de dólares. Isso mesmo, um crescimento de 4.400% em apenas 12 anos. Uma das redes que também via seu futuro ameaçado pelos passos da gigante era a Target. Um dos principais varejistas do mercado americano, a empresa assistia preocupada à parte de seu público migrar para a rival nos anos 1990. Foi este o cenário que o CEO Bob Urich encontrou ao assumir a rede, em 1995. O executivo fez uma análise da situação e concluiu o que todos já sabiam: era impossível vencer o Walmart. Pelo menos com as mesmas armas que ele, agressividade e preços baixos. A Target só teria chance se trilhasse outro caminho. Bob apostou que havia espaço para uma rede que oferecesse mais do que preço e variedade, mas também charme, estilo e design. Tudo que o Walmart, devido a seu tamanho, não poderia oferecer. Como é possível aliar charme a um varejo desse tipo? Simples, apelando para a criatividade. Veja como, em 5 passos, a Target de Bob Urich construiu um dos maiores cases do varejo recente. 1. As lojas foram repaginadas para ficarem mais claras, limpas e organizadas. Para evitar longas filas, todas as caixas disponíveis foram ativadas. A meta era ter o mínimo de espera. No máximo, uma pessoa sendo atendida e outra aguardando. 2. Firmaram parceria com fabricantes menores e pouco conhecidos para a produção de linhas exclusivas. Em troca, a rede prometeu transformar os produtos locais em marcas nacionais. 3. A seguir, desenvolveram-se linhas de produtos assinados por personalidades. Como todo mundo sabe, gente famosa custa muito dinheiro. Mas a Target pensou diferente. Pesquisou nomes de pessoas conhecidas mas que, momentaneamente, estavam por baixo ou desaparecidas da mídia. Gente como os estilistas Isaac Mizrahi e Mossimo Giannulli e os arquitetos Michael Graves e até mesmo, o hoje onipresente, Philippe Starr. 4. Mas de nada adiantaria fazer isso tudo se ninguém chegasse a saber. Assim, o desafio seguinte foi trabalhar a exposição na mídia. Em vez de investir pesado em propaganda, como fazia o concorrente, a Target apelou para ações criativas e de grande impacto. Exemplos: no Natal de 2002, a rede ancorou em plena Manhattan um barco de 67 metros repleto de presentes. Em 2004, patrocinou a reabertura do Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, e ofereceu entrada gratuita para a população todas as sextas-feiras à noite. Em 2007, realizou o primeiro desfile em que, em vez de modelos, foram utilizados hologramas em alta definição para exibir as roupas da nova estação. Resultado: repercussão na imprensa, simpatia do público e construção de uma marca de varejo cool. Assim, a despeito do todo-poderoso Walmart, a Target vem crescendo nos últimos anos e se firmando como uma varejista diferenciada. Atraiu um público mais qualificado, com maior poder aquisitivo e desfruta uma ótima lucratividade. Enquanto o setor tem enfrentado dificuldades, o lucro líquido da Target está próximo de 17%, o do Walmart gira em torno de 3,5%. Em 2008, a rede registrou 65 bilhões de dólares em faturamento, um aumento de 20% em comparação com 2005. Atualmente, existem 1.591 lojas Target nos Estados Unidos. Detalhe: 70% delas estão nos mesmos mercados que o Walmart. Apesar disso, graças à estratégia de linhas exclusivas e itens assinados, apenas 40% dos produtos se sobrepõem e são concorrentes diretos. E o objetivo é reduzir essa semelhança ainda mais. Note que a rede só encontrou esse caminho vencedor porque foi pressionada pelo concorrente. Se não fosse pelo Walmart, talvez a Target fosse apenas mais uma rede de varejo. Olhando por esse prisma, chegamos à conclusão de que ter concorrentes não é nada agradável, mas é necessário. É o que nos obriga a ser cada dia melhores. Como diz o brilhante texto abaixo, encontrado entre os papéis de Atílio Fontana, fundador da Sadia: benditos sejam os meus concorrentes que me fazem levantar cedo e me render mais o dia, que me obrigam a ser mais atencioso, competente e correto, que me fazem avivar a inteligência para melhorar meus produtos e meus serviços, que me impõem a atividade, pois, se não existissem, eu seria lânguido, incompetente e retrógrado, que não dizem minhas virtudes e gritam bem alto meus defeitos, e assim posso me corrigir, que quiseram arrebatar-me o negócio, forçando-me a me desdobrar para conservar o que tenho, que me fazem ver em cada cliente um homem a quem devo servir, e não explorar, o que faz de cada um meu amigo, que me fazem tratar humanamente meus vendedores,
para que se sintam parte de minha empresa e, assim, vendam com mais entusiasmo, que provocaram em mim o desejo de me superar e melhorar meus produtos, que por sua concorrência me converti em um fator de progresso e prosperidade para o meu país. Salve, concorrentes, eu os saúdo. Que o Senhor lhes dê vida longa.